Pronto, boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Já voltaram, né, do feriadão, então não tem que negócio de emendar, não. Pronto, então vamos começar. Hoje a aula vai ser bem curta, na verdade, breve, eu acredito. Aí dá para vocês dormirem cedo. Então vamos a isso. Hoje, na aula de hoje, a gente vai continuar em títulos de crédito, especificamente nos atos cambiários. Aula passada a gente começou a ver atos cambiários e falou um bocado sobre endosso. A gente viu tudo de endosso. Endosso é um dos atos todinhos, é o tópico mais longo, vamos dizer assim. E aí hoje falta dois, que é o protesto e o aval. Na verdade vai começar pelo aval, depois vem o protesto, tanto faz. Ah, mas como falta só dois, e esses dois são rápido mesmo, é, a gente pode fazer uma revisão, lógico, do que a gente viu de endosso. E aí a gente pega o embalo e continua, continua como aval e tudo. Só uma dúvida, vocês já receberam pelo portal, que eu não vou abrir agora, vai demorar, o slide de atos cambiários? Se alguém já pegou, só me confirma, que aí qualquer coisa eu mando de novo. Enfim, quem cala consente. Não, eu vou ver, não se preocupem não. É só por desencargo de consciência mesmo que eu estou perguntando. Mas vamos lá. Vamos lá para atos cambiários, né? A gente já está vendo títulos de crédito. Eu já martelei foi muito que eles facilitam a circulação de riqueza. Esse é o intuito dos títulos. E a gente já até fez aquela brincadeira, né? De eu simular aqui uma letra de câmbio, eu boto alguém para me dever e eu devo para outra pessoa. A gente vai fazer isso de novo hoje. Não se preocupem não, mas por enquanto vamos ficar só na teoria. Já já a gente coloca na prática o que a gente está vendo. E então, deixa eu só conferir aqui, está gravando. Então, aí a gente está vendo atos cambiários, né? Que são atos que facilitam essa circulação dos títulos e que dão certa garantia, segurança para os títulos, né? Para que você receba e repasse os títulos aí sem muito problema, com mais garantias de segurança e etc. Todos os atos que a gente está vendo, óbvio que estão regulados, estão previstos em lei. Então não é uma coisa que, não, vamos fazer assim que é melhor. Não, não, não. Foi um negócio já é legislado, já está tudo lá certinho. Então não é achismo, não. E aí a gente começou a ver o aval, desculpa, o endosso. O, no endosso, quem está segurando o título, quem está aportando o título, né? O destinatário, enfim, ele passa para outra pessoa o título. Aí, através do endosso, ele assina seu nome atrás, que ele se torna o endossante, e passa para o endossatário, que é quem vai receber o título. Então, o endossante, quando ele assina atrás do título, ele tá aí surgem aí dois efeitos, os efeitos do endosso. Surgem aí primeiro a transferência de propriedade do título, entendeu? Passa para outra pessoa. E o outro efeito é aquele endossante que assinou atrás no título se torna um co-obrigado. Que aí, já adiantando, já que a gente já viu isso, eu digo que ele se torna co-obrigado no sentido de que quando o devedor principal for cobrado e porventura não pagar o título, foi inadimplente por algum motivo, quem pode ser cobrado é justamente esse endossante, é aquela pessoa que assinou atrás. Mas como é que vai ser cobrado? Aí tem que fazer o protesto, que a gente vai estudar hoje, tem que fazer o protesto lá no cartório e depois pode os endossantes serem cobrados e etc. Pronto, isso aí é adiantando, mas voltando agora para a parte do endosso, em que aí surge a transferência do título e torna o endossante em co-obrigado. Pronto. Não existe limite para endossantes. Ou seja, o título ele pode ficar circulando, entendeu? Através de vários endossos. É a cadeia de endossos. Então, tá lá.
E todos os endossantes se tornam co-obrigados, não é só o último, não, é todos. E lógico que na simulação que a gente faz na sala de aula, que eu pego dois alunos aqui e tal, e eu vou fazer isso hoje de novo, mas aí é bom que todo mundo se conhece. Então é fácil de visualizar. No entanto, imagine que isso, na vida real, você tem lá assinaturas de pessoas que você não conhece. Entendeu? Você não precisa conhecer os outros endossantes ou nem sequer o sacador do título. Lembre-se do sacador, naquele caso de ordem de pagamento, que tem três figuras, também estou revisando agora. Três figuras: o sacador, o sacado e o tomador. O sacador é quem emite o título, o sacado é quem recebe a ordem de pagamento e paga o título, e o tomador é quem recebe, quem recebe o pagamento. Então, sacador, quem emite o título, sacado, quem recebe a ordem e, né, tem que pagar o título, e o tomador. Então, voltando aqui, na vida real, às vezes você não conhece as pessoas que estão no título. Você só conhece a última pessoa, que seria, vamos dizer assim, o último endossante, que lhe entregou aquele título. No entanto, você, sem conhecer ninguém, não importa, você tem sim o direito de cobrar aquilo e de cobrar de todas aquelas pessoas. Pronto. Agora, abrir um parênteses aqui. Com essa observação que eu fiz agora, principalmente naquela que você não conhece as pessoas, já tenho em mente aqui que os títulos de crédito, todos eles, qualquer que seja, eles são baseados muito na boa fé. E isso é importante. Não é? A gente tem que ter boa fé na vida, nas relações sociais e etc. Então, os títulos de crédito por inteiro, por todos eles, são baseados, são muito, se escoram muito na boa fé. Tem uns que são mais amarrados, outros que são menos. E isso eu vou também fazer críticas no decorrer dos títulos que a gente for analisando individualmente. Mas pronto, é só para vocês terem essa ideia que, apesar de ter o endosso lá, né, a assinatura e etc., a boa-fé tá muito presente lá nos títulos de crédito. Beleza. Então vamos continuar a nossa revisão. Aí o endossante, ele assina e passa o título. Pronto, beleza. Isso aí é uma forma bem geral de relembrar aí o que é o endosso. Mas, relembrando, a gente viu dois tipos de endosso, né? A gente viu alguns, na verdade, mas dois agora que eu vou chamar a atenção, que é o endosso em branco e o endosso em preto. O endosso em branco é aquele na qual você não indica quem é o endossatário, né? Você está lá e só faz assinar o seu nome. Você assina seu nome e não indica para quem você está endossando. E aí você torna o título em ao portador, né? O título fica ao portador, porque não tem agora um destinatário, né? Um endossatário especificamente. Beleza. Esse é o endosso em branco. Aí vamos para o endosso em preto. O endosso em preto não. Aí você indica para quem você está endossando. Você indica o endossatário, né? Beleza, então é fácil. Eu assino meu nome atrás e indico para quem eu estou passando, né? No endosso em preto, se você quiser repassar o título, você tem que endossar. Porque imagina agora, eu recebo um endosso, ou melhor, eu recebo um endosso no meu nome, ou seja, um endosso em preto. Eu sou o endossatário. E tem lá João, o cabo assinou, né? O endossante. João da Silva, endosso para César. Tá, aí me deu o título. Então, tem lá o meu nome, César. Para eu passar o título, eu vou ter que endossar, porque senão a pessoa não ia poder cobrar o título, porque não vai ser eu, né? Aí eu vou lá, endosso, que pode ser em branco ou em preto, e passo o título. Tá aí. No endosso em branco, não. Como ele é o portador, só basta passar o título mesmo, sem nem endosso nem nada. Óbvio que você pode endossar, seja em branco ou em preto, essa é uma das possibilidades. E como a gente está vendo essas possibilidades, falta uma. A gente viu agora, pode passar o título somente com a tradição, pode endossar em branco ou em preto, e por último, você pode preencher e tornar o endosso em branco em preto. Isso é tudo revisão, por isso que eu não vou demorar muito explicando nem nada. No entanto, se vocês tiverem dúvida, perguntem, viu? Mas tá tudo lá
na aula anterior e tudo. Que mais? Endosso em branco e endosso em preto. Aí eu não vou falar agora dos outros tipos de endosso. É importante vocês saberem, sim. Mas agora, como eu estou só na revisão, aí eu quero chamar a atenção dessas características do endosso e desse tipo do endosso. Mas, senão, eu ia ter que dar aula de novo. Aí vai fugir do propósito. Mas lembre-se daquele endosso calção e endosso mandato. E do e eu friso até agora lembrando aqui do endosso mandato, dei uma olhada mesmo até na legislação, porque eu me lembro de uma questão que não na minha prova, mas em questão de OAB, essas coisas que já caiu um bocado, que envolve endosso mandato, entendeu? Então vale a pena, vale a dica aí. Quem sabe daqui para o final, daqui antes da prova eu não faço uma revisão, né, explicando tudo de novo. Enfim, tá aí endosso mandato, endosso calção, vale a dica. Agora, outra característica importante do endosso, que eu vou cobrar assim, vou puxar ela um bocado hoje, é que o endosso ele não pode ser parcial. Se você vai endossar um título, você não pode endossar somente metade do título. Ou seja, o título envolve o pagamento de R$ 5.000. Aí não, eu vou endossar só R$ 3.000. Não, não pode, não existe isso. Não existe endosso parcial. O endosso é total. Na verdade, não existe nem essa possibilidade de você dizer se é total ou não. Ele é total. Então, isso é importante. Por quê? Porque a gente vai ver outros atos cambiários, que aí eu vou puxar essa informação. Mas lembre-se disso desde já, que eu já vi caindo isso um bocado em prova, uma questão fácil. Endosso, ele não pode ser parcial, ponto final. Ele considera-se não escrito se for parcial. Beleza. Então, depois de tanta revisão, vamos começar com aval. O aval é diferente de endosso. Eu frisei a aula passada que o endosso ele tem esses dois efeitos: transferir o título e tornar o endossante em co-obrigado, né? Tá aqui. Mas o endosso, o propósito dele não é dar garantia no título. Ele termina servindo de garantia porque você vai poder cobrar do endossante, né? É aquela história. Mas ele não é garantia no sentido da palavra, no sentido proposital da natureza jurídica da palavra. Até mesmo porque os efeitos dele não é da garantia. Mas o aval, por outro lado, ele é uma garantia. Então, com o aval, você dá garantia ao título e ele se difere do endosso. Como? Eu também falei com vocês na aula passada que o endosso, para você endossar, você só basta assinar atrás, no verso do título, né? Se você assinar na frente e no anverso, você tem que dizer que aquilo é endosso, né? Trata-se de endosso, ou endosso, enfim. Mas o aval é o oposto. O aval se dá no anverso do título, você assina no anverso. E não precisa indicar mais nada. Uma assinatura na frente do título, né, no anverso, já é o aval. E agora, se você assinar atrás, né, por acaso você se equivocou, você assinou atrás e eita, eu não quero endossar, eu quero prestar o aval, eu quero dar o aval. Aí o que é que você tem que fazer? Você tem que indicar que aquilo é o aval, né? Como eu falei, é o oposto do endosso. Por isso que é tão importante você saber essas regras, no caso, para que você não, só basta assinar no título, não, porque se você assinar na frente tem um outro efeito completamente diferente. Calma, antes de adentrar no efeito, só para explicar também e reforçar que seja o endosso, a obrigatoriedade dele está escrito, né, atrás, e o aval também está escrito na frente, no caso, eles retratam o princípio da literalidade, que é aquele princípio que a gente viu na primeira aula, né? Um dos princípios. A literalidade é aquela história que tudo que está no título pode ser cobrado, mas só pode ser cobrado aquilo que está no título. Então, lógico, na primeira aula eu disse, vocês vão pensar muito no valor, o que é lógico, mas isso tem uma abrangência maior, que agora vocês já estão começando a reparar que tudo tem que estar lá no título. Se tem endosso, tem que estar lá. Se tem aval, também tem que estar lá. O protesto vai estar lá, lógico. Aceite, que a gente vai ver isso na aula que vem, vai estar lá também.
Enfim, tudo tem que estar lá no título. Isso é literalidade. Aí voltando para falar de aval. Aí o aval você assina na frente, no anverso. E você aí está garantindo aquele título. Mas garantindo como? E agora vem a parte interessante. Já tudo é interessante, mas agora o bicho pega. É, Você, quando presta a garantia, então você está dizendo, não, eu vou simplificar aqui. Você está dizendo que você pode garantir aquela dívida, no caso aqui, o devedor, né? Eu já vou explicar mais qual devedor você vai garantir, mas vamos pensar de forma geral. Então você está garantindo o devedor. É, Então, se o devedor, aí você pensa, então se o devedor não pagar, você pode ser cobrado também. É, mas o aval dá um passo mais além, porque isso a gente já viu que o endosso ele faz. Se o devedor não pagar, você protesta e cobra dos endossantes. Mas então qual é a diferença do aval? O aval é que na hora que você presta o aval, você se torna, no caso aqui, se você prestar o aval garantindo o devedor principal ou o sacador, por exemplo, você se torna solidário. Ou seja, na hora de o credor for cobrar o título, ele não precisa ir primeiro no devedor principal, ele pode cobrar logo de você, né? Você é o avalista. Isso porque o aval torna o avalista como devedor solidário. Então não precisa ir primeiro em um para depois ir no outro. Você pode ir direto, porque vocês sabem, solidariedade na obrigação. E nesse caso aqui é na solidariedade no polo passivo, que é o devedor. Então, essa já é uma. E não precisa protestar primeiro. Isso também é outra diferenciação com relação ao endosso. Se você está garantindo a dívida, né, como avalista, você pode ser cobrado direto e não precisa ter protesto antes, diferente do endosso. Bom, aqui eu estou comparando endossante, não, pense em avalista. A pergunta foi o seguinte: tem uma possibilidade do endossante se livrar da solidariedade? Aí deixa eu só esclarecer. Isso pode ter sido um equívoco tipo assim, do momento. Mas o endossante ele não é solidário. Quem é solidário é o avalista. Entendeu? Aí não tem. Se você é avalista, você é solidário do devedor. Entendeu? Pronto, beleza. Agora, só para que não fique uma coisa muito assim por cima, deixa eu já indicar dois tipos de aval que existem. Porque aí eu vou poder, tipo assim, explanar para vocês, né, de uma forma mais detalhista. Que aí vai talvez apaziguar algumas dúvidas de vocês. Então, a gente tem dois tipos de aval, que eu vou mencionar aqui. Semelhante ao endosso, é o aval em preto e o aval em branco. E também, seguindo a mesma lógica do endosso, no aval em branco, vamos começar por esse, eu não indico quem eu estou garantindo, ou melhor, quem eu estou avalizando, né? Quem eu estou prestando, para quem eu estou prestando o aval. Então, basta você assinar na frente do título e pronto, está lá garantido. Aí você diz, oxente, então se o cabo não está dizendo que quem ele está garantindo quem? O devedor principal. Via de regra é isso. No caso da letra de câmbio é aquela que a gente tem feito aqui, que alguém está me devendo e eu estou devendo a outra pessoa. Então eu ordeno quem está me devendo a pagar. Vamos fazer logo a brincadeira. Tem três aqui. Então tem aqui Raul. Raul está me devendo R$ 5.000 e agora eu estou devendo a Gabriel R$ 5.000. Aí eu faço a letra de câmbio. Eu digo, Raul, pague a Gabriel R$ 5.000. Pronto, tá aqui. Assino, bota a data, beleza. Essa é a letra de câmbio da gente. Ou seja, eu estou ordenando Raul a pagar R$ 5.000 a Gabriel, entendeu? Então, no caso agora, também deixa eu ver outro aluno aqui, que vai ser o avalista. Pega lá atrás. Leandro. Leandro vai ser o avalista, ele vai garantir o título. Aí ele assina na frente do título, né? A obrigação, repetindo, Raul, pague R$ 5.000 a Gabriel. Aí vem Leandro e, pô,
assina no título. Ele não indica quem ele está garantindo. Então, no final das contas, ele está garantindo para a letra de câmbio rigorosamente a mim. A mim que eu digo que eu sou o sacador. Se lembra do esquema que eu relembrei agora com vocês? Eu sou o sacador, mas ele pode ser, no final das contas, ele tá garantindo o devedor principal. Ou seja, quando, quem é que está com o título agora? Gabriel. Quando o Gabriel for cobrar, ele vai poder cobrar, seja de Raul, seja de Leandro. Então, aqui existe uma solidariedade entre o devedor principal e o avalista. Aí a pergunta foi, ele tem como ele se livrar da solidariedade? Não, porque esse é um dos propósitos do aval, entendeu? E seu aval em branco? Esse foi para começar. O aval em preto, aí, como vocês podem estar deduzindo, eu estou indicando quem eu estou garantindo. Então, isso é mais quando tem aquela cadeia de endossos, porque aí já tem várias assinaturas atrás. Vamos supor agora, deixa eu tentar, para não ficar tão complicado, já que é só eu falando, aí para não ficar tão complicado. Mas vamos pensar que Gabriel, ele vai passar o título para Carol, tá aqui também na minha tela. Então, Gabriel vai passar o título para Carol. Aí ele assina atrás, que ele vai ser o endossante. Então agora Gabriel se tornou o endossante. Só que Carol chega para Gabriel e diz, Gabriel, eu te conheço, mas eu quero meu dinheiro. Eu não conheço mais ninguém nessa, como é que chama? Nesse título. Não conheço nem Raul, nem César, nem ninguém. Aí Gabriel pega e fala, não, beleza, eu vou pegar um amigo meu que ele vai servir de avalista. Vamos supor que Leandro não estava no título, aí ele chama Leandro e diz, Leandro, olha, tu vai ser meu avalista, vai me prestar um aval para mim. E aí, se Carol for me cobrar, tu paga. Que amigo da porra. Mas aí vai ser isso. Leandro pega, assina na frente, porque vai ser aval, e diz: garanto Gabriel, ou então aval para Gabriel. Ou seja, agora Leandro ele está indicando quem ele está garantindo. E o efeito disso é lógico. Se ele está garantindo uma pessoa em específico, então ele só vai ser cobrado caso haja uma cobrança para aquela pessoa em específico. Ou seja, se Carol agora é quem está com o título, for cobrar de Raul, que é o devedor principal, Leandro não vai poder ser cobrado. Por quê? Porque ele está garantindo somente Gabriel. Entendeu? Então Carol vai cobrar de Raul, que é o devedor principal. Se ela não cobrou de Gabriel, ela não vai poder cobrar de Leandro. Pronto. Aí ela vai cobrar de Raul. Raul diz, não, não pago, não tem dinheiro, não sei o quê. Aí Carol faz o quê? Protesta o título e agora ela vai cobrar do endossante. E aí surge agora a possibilidade. Porque eu acabei de dizer que o avalista, ele fica solidário com o devedor. Como o Leandro estava garantindo o Gabriel, ou seja, ele tá, vamos dizer assim, bota Gabriel aqui e agora Leandro está em pé de igualdade de Gabriel, no sentido de devedor. Aí, já que ela agora, Carol, vai cobrar de Gabriel, ela vai poder escolher se ela cobra de Gabriel, de Leandro ou dos dois. Entendeu? Porque para Gabriel, Leandro é solidário. Para Raul, não, porque foi o aval em preto. Então tá aí aval em preto, aval em branco. Vou falar de forma abstrata de novo, só para vocês visualizarem quem gosta de ser abstrato. No aval em branco, o avalista ele não indica quem ele está garantindo. Ele apenas assina na frente do título, no anverso. Beleza. E aí ele fica garantindo o devedor principal do título. No aval em preto, há uma indicação de quem está sendo garantido, né? O avalista ele indica quem ele está garantindo. Se é o devedor principal, pode ser também. Se é algum dos endossantes, também pode ser. Aí, se o avalista, né, indica quem ele está garantindo, ele vai ser solidário somente com aquele devedor.
com aquela pessoa. Os outros não, ele está garantindo agora uma pessoa em específico. Isso é o aval em branco e o aval em preto. Isso são, né? O aval em branco e o aval em preto. Beleza. Então, eu estava falando antes, por isso eu ficava me segurando, porque eu sei que você pode indicar uma outra pessoa que não o devedor principal. Aí eu falo uma introdução, mas eu embarco logo para diferenciar esses dois tipos de aval, porque aí vocês agora já podem pensar que não é só o devedor principal que é garantido. Rapidinho, agora um parênteses aqui, mas aguardem que eu vou aprofundar mais esse parênteses antes de ir para o outro tópico, mas só para vocês talvez já começarem a visualizar uma diferenciação que eu vou aprofundar já já. É o seguinte, aval ele é garantia, beleza. Só que tem outro instituto que vocês acredito que viram em outra disciplina, que também é uma garantia. É a fiança. Eu acho que vocês viram fiança em obrigações. Acho que todo mundo tá assim, viu? Então, não vou nem relembrar. Não, é sacanagem. Mas deixa eu só relembrar rapidinho. E eu vou. Aí, pronto, eu digo, segurem a curiosidade, porque eu vou fazer uma comparação entre aval e fiança no final do tópico. Do mesmo jeito que eu fiz entre endosso e cessão de crédito de um lado, vou fazer aqui entre aval e fiança do outro. Mas a fiança é uma garantia. Ela é uma garantia para uma obrigação também. Aí você diz, então é a mesma coisa. Não, a gente vai ver, tem um bocadinho de diferença. No entanto, para que vocês, tipo assim, então agora eu já captei o que o aval é. Eu digo, então use a fiança como um paralelo, mas, como eu falei, o aval tem todas as características próprias. Logo de cara tem o aval em preto, o aval em branco, e também logo de cara, o avalista ele se torna solidário, é diferente do fiador, mas eu vou chegar já já nisso. Antes de chegar na comparação entre fiança e aval, eu queria explorar com vocês outros tipos de aval que podem aparecer por aí para vocês. Aqui a gente está usando um aval simples, que no caso aqui, é Leandro que está garantindo aí a dívida. Eu vou só repetir o teatrinho da gente. Eu disse, Raul, pague 5 mil reais a Gabriel. Essa é a obrigação principal. Então é para Raul pagar 5 mil reais a Gabriel. Mas Gabriel passou o título para Carol. Aí Leandro foi e garantiu o título, né? Foi lá, ele garantiu, vamos supor que ele deu aval em branco. Aí ele tá lá, garantiu o título. Isso é outra observação aqui. O aval, ele pode acontecer em qualquer momento. Não é só na hora de emissão do título que o aval pode acontecer, não. Em qualquer momento do título, pode aparecer aí uma pessoa que presta o aval, seja em branco, seja em preto. Então, isso também é outra característica para que vocês não achem, não, se ele não prestou aval logo no começo, ele não pode prestar depois. Não, isso não tem problema nenhum. Pode ser em qualquer momento, né? Mesmo o título já tendo passado em várias mãos, aí surgiu alguém e vai garantir o título. Então, foi isso que aconteceu. O Leandro aqui, que é o avalista do título da gente. Só que só precisa ter um avalista? E se o título continuar passando e aparecer outro? Também dando um aval em branco. E aí, como é que pode? Pode também. Isso seria o caso de aval simultâneo. Então, aval simultâneo, o nome está dizendo, né, quando existe no título mais de um avalista. E nesse caso aqui é para o devedor principal, que foram todos aval em branco. Então, o que é que acontece? Acontece a mesma coisa, sendo que com mais gente. Por exemplo, vão todos ser solidários. Então, aqui fica solidário o devedor principal e todos os avalistas. Já que todo mundo está garantindo o devedor principal, que é o aval em branco, então todo mundo é solidário. Entendeu? Já que solidariedade é um efeito do aval. Essa é uma característica do aval simultâneo. Então você pode escolher um avalista, dois, todos, ou somente o devedor principal, né? Isso não importa. Beleza. Aval simultâneo já falei. Outra situação
é o chamado aval sucessivo. Então, a gente viu agora aval simultâneo, que é quando vários avalistas, né, garantem o mesmo título, garantem, tipo, por exemplo, o devedor principal. E agora a gente vai ver o aval sucessivo. Aí agora entendam comigo. O avalista, ele garante o devedor. Mas se tiver um avalista garantindo outro avalista, ou seja, se tiver um avalista garantindo Leandro, no caso da gente, né, que a gente botou Leandro para ser o avalista. Então, isso é possível sim. Vai ter que ser um aval em preto, porque a pessoa vai ter que indicar que está garantindo o outro avalista. Entendeu? Mas aí, esse é o aval sucessivo. É aquela história, para que você chegue nesse avalista, você tem que chegar no primeiro avalista para depois chegar no outro, entendeu? É o aval sucessivo. É aquela cadeia, mas que tem que chegar no anterior e assim e sucessivamente chegando lá. Tá aí o nome. Então, falando de uma forma bem simplória, o aval sucessivo acontece quando acontece o aval de um avalista. Aí. Lembre-se que a aval é garantia, né? Está garantindo o título, tem a parte da solidariedade também. Beleza. Que mais? Aí agora, como prometido, vamos fazer uma diferenciação aqui entre aval e fiança. O aval, eu estou martelando com vocês aqui, desde o começo, que aval é garantia. Então, a gente está garantindo uma dívida, uma obrigação, e também fica solidário daquele que a gente está garantindo, seja o devedor principal, seja um endossante, por exemplo, ou até mesmo um avalista. Mas, enfim, a gente está lá. A fiança, não. A fiança tem outros comportamentos e tem outras características. A semelhança é que os dois, tanto o aval quanto a fiança, são garantia pessoal. Mas a fiança tem outras características. Então vamos começar lá a comparar uma com a outra. A primeira é uma bem óbvia, mais técnica, que é que a fiança ela é tratada na parte de direito das obrigações, ou seja, no direito civil. O aval, não. Ele é tratado dentro do direito empresarial, mais especificamente ainda no direito cambiário, que é o ramo que a gente está estudando. O que eu posso falar? Antes da autonomia. Sim, tem essa parte que é interessante. O aval, ele torna o avalista solidário. Então, você pode escolher qual dos dois você vai cobrar. Ou seja, você não precisa cobrar primeiro do devedor principal, por exemplo, e só depois de cobrar do avalista, daquele que prestou o aval. Não, você pode ir direto no avalista. Isso não tem problema nenhum. Ou seja, você é aquela história, não tem benefício de ordem. Mas agora, deixa eu trazer agora para a fiança. A fiança, não. A regra da fiança é que o fiador, ele garante o devedor, né? Beleza. Só que se o fiador for cobrado primeiro, o fiador, ele pode alegar o benefício de ordem. Se lembram desse termo? Benefício de ordem? É lógico. Deixa eu revisar aqui com vocês. Isso vocês viram lá em obrigações, acredito. Eu estou dizendo que se o fiador for ser cobrado antes do devedor principal, ele pode alegar o benefício de ordem, que é tipo assim, não, tem que cobrar primeiro de um para depois cobrar de mim. Eu simplifico aqui as coisas, mas é isso. O primeiro devedor, o garantido, tem que ser cobrado para depois chegar no fiador. Então, num exemplo aqui, eu estou dizendo que o devedor principal foi garantido pela fiança e agora o fiador foi cobrado direto. Aí o fiador pega e diz, não. Primeiro é do devedor principal para depois chegar em mim. Essa é a regra. Aí você diz, não, eu já vi fiança ao contrário, acaba vai logo no fiador. Eu digo, por quê? Aí vai uma dica e um aviso até para vocês.
A fiança, normalmente, ela acontece em vários contratos, mas acontece muito em contrato de aluguel. Isso eu vejo um bocado. No contrato, reparem se tem uma cláusula de renúncia ao benefício de ordem. Isso é importante, porque se o fiador assinar essa cláusula, pronto. Então ele renunciou ao benefício de ordem e aí vai ser cobrado direto. Entendeu? Então, muitas vezes, quando o fiador, muitas vezes não, né? Nas vezes que o fiador é cobrado direto, tem essa cláusula no contrato, sendo que às vezes o cara não se tocou nela e terminou assinando e aí pronto, já viu. Então, fiquem atentos a isso, né? Quando vocês forem fazer, seja celebrar ou redigir um contrato que exija fiança. Beleza. Então, de novo, no aval não tem benefício de ordem, na fiança sim. No aval é solidário, na fiança não. Agora, vamos lá, explorar o princípio da autonomia. Relembrando só um pouquinho, aquele princípio da autonomia é o que diz que no título de crédito, nas relações que existem no título de crédito, essas relações são vistas de forma autônoma, né? Que aí se aplicam aqueles princípios da abstração e da inoponibilidade de exceção pessoal. Você já falou, foi muito, vocês já estão craque nisso. Então, cada relação ela é autônoma, ela é sozinha. Isso nos títulos de crédito. A gente viu isso com relação ao endosso. Se tiver um vício lá atrás, em um dos endossos, por exemplo, esse vício não vai se transpor para os outros endossos ou para a obrigação principal, porque cada relação é sozinha. Agora, isso também vale para o aval, isso é importante. Por quê? Se, por exemplo, houver um vício na obrigação principal, ou seja, já na obrigação principal, e o aval for garantidor, for uma bola em branco, por exemplo, for garantidor justamente dessa obrigação, o avalista vai poder ser cobrado e ele vai ter que pagar. Por quê? Porque o vício foi com o devedor principal ou com o sacador, enfim. De novo, é a relação sozinha. O avalista não foi o viciado. Não é ele quem está marcado pelo vício. Então, ele vai ser cobrado. Alguém tem dúvida? Agora, deixa eu só, talvez uma dúvida que vocês estejam tendo aí. Eu digo, pô, então o cara vai pagar e vai ficar no prejuízo. Eu digo, de início sim, ele vai ter que pagar por causa desse princípio da autonomia. Mas, depois de pagar, ele pode entrar com ação regressiva contra o sacador ou o devedor, dependendo aí da situação. Entendeu? Mas o fato é que no título o avalista não pode fugir da obrigação, mesmo que a obrigação garantida esteja viciada. Isso por causa da autonomia e tal. Agora, aí se ele pagou e de repente ele não era para pagar por causa do vício, aí ele entra com ação regressiva. Mas isso aí já não envolve mais o título. Lógico que ele vai usar o título como prova, mas é fora da relação cambiária. Esse é o X da questão, porque no título ele já pagou. Beleza. Então, isso difere da fiança. Eu estou frisando tanto isso porque a fiança não tem o princípio da autonomia, né? Isso vocês já sabem. E ainda mais, a fiança é obrigação acessória. E vocês conhecem o princípio da gravitação jurídica. Esse princípio é importantíssimo. Vocês têm que conhecer, que é aquela história do acessório segue o principal. No tocante aqui das obrigações, a obrigação acessória segue a obrigação principal. Então, se a obrigação principal for viciada, a acessória também está viciada. E aí, no caso da fiança, se a obrigação principal tá viciada, a fiança está viciada. Então, o vício ele se aplica para a fiança também. Aí, essa diferença é bastante interessante. Tanto a do benefício de ordem quanto essa são bastante interessantes. Agora, eu estava falando aqui e me veio para eu fazer uma observação para vocês. Só para terminar essa parte de fiança e aval, e para eu não esquecer da observação que eu quero fazer para vocês. Acabei de falar aqui benefício de ordem. A outra, que é a última parte, a última comparação que eu botei aqui no slide, é bem tranquila.
O aval, ele tem que ser prestado no título. Isso aqui eu também já martelei com vocês, por causa daquele princípio da literalidade. A fiança não. A fiança pode ser até num contrato em separado, que aí você anexa ao contrato, né, principal, e aí tá lá a fiança. Então a fiança pode ser um documento apartado e o aval não. O aval tem que ser no título. Beleza, tá aqui a comparação entre aval e fiança. Agora vocês estão dominando tudo, não tem mistério. Mas eu estava lembrando aqui de uma observação para fazer. Eu falando tanto da autonomia, e realmente o vício, em qualquer fase do título, ele não passa para outra. Ou seja, se foi na fase inicial, ele não passa para a fase posterior. Se foi no meio, vamos dizer assim, tem um endossante que ele era, sei lá, ele não podia assinar porque ele precisava de, sei lá, de qualquer coisa. Enfim, não vou explorar tanto isso não. Mas tinha um vício lá. Aí passa para outra pessoa, depois passa para outra pessoa, pronto. Esse vício não é carregado para os demais. No entanto, aí vem uma observação bem válida, que envolve todo o título, tem um vício que anula o título todo. Ou seja, ele causa anulação do título todinho. Anulação não, nulidade, que é mais forte. Vocês sabem a diferença entre nulidade e anulabilidade, né? Você não vou nem destrinchar mais. Mas agora, chegando no X da questão. Se a pessoa, se o sacador ou o emitente, aí a pessoa que emitiu o título, ela é absolutamente incapaz e ela não estava representada, então o título é nulo. E aí não vale mais para ninguém. Não importa se teve endosso ou aval, não, porque ele é nulo desde o nascedor, ele não existiu. Tá aí. Então lembre-se disso, porque eu martelo tanto que o vício não é passado, não sei o que, tal, tal, tal. E continue defendendo isso aí, porque é a verdade. Agora, nulidade é outra história. A nulidade, aí também vocês sabem que é um negócio bem mais drástico, porque é como se aquilo não existisse, aquele ato não existiu. Então, se o título foi emitido por um absolutamente incapaz, não é relativamente não. Relativamente o título vale, porque aí o ato não é nulo, ele é anulável. Pelo amor de Deus, relembrem essa diferença de nulo e anulável. Nulidade e anulabilidade. Isso é muito importante para todo o curso. Não é só para direito civil nem direito empresarial. Isso vai mais além até. Mas enfim, beleza. Aí tá aí, já dei o aviso. Outro aviso que é importante é que eu martelei até hoje na aula passada e hoje, que o endosso, agora pensando em endosso, o endosso não pode ser parcial. Beleza. E mantenho firme o que eu disse. Só que o aval pode ser parcial. Entendeu? E eu não quero que vocês confundam, nem misturem isso. Endosso já balança a cabeça, não pode ser parcial. O aval ele pode. Aí você indica lá o quanto você está garantindo. Por que eu friso isso? Porque a gente vai ver aula que vem aceite. Aceite é outro ato que ele também pode ser parcial. Ou seja, no final das contas fica só o endosso que não pode ser parcial. Ele tem que ser total. E cai em prova. E aí o que é que acontece? Ah, não, professor, é fácil, já decorei. Digo, o problema não é agora. Agora é tranquilo. Eu estou dizendo para vocês estão estudando, então beleza. O problema é na hora da prova, lá na frente. Vocês estudaram tudo. Prova da OAB, só usando a prova da OAB como exemplo, tudo. Cai tudo direito civil, tudo direito penal, tudo processo civil, penal, constitucional, administrativo, cai ambiental, cai tudo, cai tudo. Aí na hora vem um negócio, uma pergunta, quando você chega na parte de direito empresarial, sei lá, é uma questão lá na frente, vocês já estão cansados, aí chega, endosso pode ser parcial, você já pode, aí marca, pronto, lascou, perdeu. Ou ao contrário, o aval tem que ser, ou só pode ser total, aí vocês marcam também, entendeu? Então, é por isso que eu friso essas coisas, já é pensando no bem de vocês sempre.
Mas no final das contas é isso mesmo. Então, o aval pode ser parcial, o endosso tem que ser total. Primeira observação agora. E aí, tem outra observação boa para aval. Eu acho que vocês já, se vocês não viram isso, vocês já ouviram falar, porque isso é uma coisa tão corriqueira nas aulas e tudo, é aquela história. Imagina que eu tenho um imóvel no meu nome, eu tenho uma casa de praia no meu nome. E aí eu me casei, em separação parcial, ou melhor, comunhão parcial. Ou seja, a casa de praia que eu tinha antes não entra para divisão aí de bens do mim e da minha esposa. Mas agora eu quero vender minha casa de praia, entendeu? Casa de praia é um bem imóvel, óbvio. E aí, eu posso vender sem a autorização dela? Isso vale o contrário, né? No caso aí, a esposa perguntar para o marido, e tanto faz. O que importa aí é que sejam cônjuges. E aí, eu vou ter que pedir a autorização dela? Ou ao contrário, eu posso vender sem a autorização dela? E a resposta para essa última pergunta é não. Eu não posso vender sem a outorga do cônjuge. Entendeu? Isso é outorga conjugal. Existe só, outorga conjugal é o gênero. Aí existem duas, que é a outorga uxória, que é com X, que é aí eu pedindo autorização da minha esposa, e a outorga marital, que é a outorga do marido, né? No caso aí, se alguém tiver um marido. Para que não haja confusão, usem o termo outorga conjugal sem problema nenhum. É como eu falei, é o gênero, mas mata aí a questão. E aí você, acredito, acho que vocês pelo menos têm essa noção de que para vender um bem imóvel, o cônjuge precisa da autorização do outro, né? Eu espero que tenha essa noção. Se não, tá aqui. Já estou ensinando coisa nova. Aí, pô, César, mas o que é que tem a ver com título de crédito e com aval? Eu digo, porque o mesmo artigo que diz que para eu vender um bem imóvel, eu preciso da autorização do cônjuge. Esse mesmo artigo diz que para eu ser avalista, eu preciso da autorização do cônjuge. Ou seja, mesma situação. Se uma pessoa, né, for ser avalista e for casada, então vai ter que pedir autorização, seja do marido, seja da esposa. Eu transcrevi o artigo 1647 do Código Civil. Eu vou ler aqui para vocês, porque ele envolve não só o aval, envolve também, como é que chama, doação, e envolve também como é que chama, a venda de bens imóveis. Vamos lá. 1647, Código Civil. Ressalvado o disposto no artigo 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis. Aí esse foi agora o inciso segundo. Pleitear como autor ou réu acerca desses bens ou direitos, bens imóveis, no caso que a gente estava falando. Inciso 3. Prestar fiança ou aval. Isso vale para o fiador também. Inciso 4. Fazer doação, sendo remuneratória, de bens comuns ou dos que possam integrar futura meação. Tá aí. É lógico que para que diz respeito à minha disciplina, eu quero que vocês saibam essa parte do aval, né? Que precisa ter a outorga conjugal. Isso aí eu quero. O resto não. O resto vocês vão aprendendo no decorrer no decorrer da caminhada de vocês, porque essa outorga para bens imóveis, né, para vender ou para entrar com ação referente a esses bens imóveis, vocês vão aprender provavelmente em direitos reais. Provavelmente que eu digo é lá que vocês estudam direitos reais, né, que envolve propriedade de bens móveis, imóveis, etc. E a parte de doação, aí vocês vão ou não estão vendo em contratos, que eu acho que é isso que vocês estão aprendendo aí, ou vocês estão vendo vão ver lá na frente em família, em direito de família. Então, para mim, agora eu quero que vocês saibam essa parte, que para ser avalista e fiador, já fica o recado, é preciso sim a outorga do cônjuge. Beleza? E se não tiver outorga do cônjuge? Se não tiver
esse aval ele se torna anulável, não é nulo. Ele se torna anulável. Eu estou me coçando aqui para dar uma dica para vocês, não com relação ao aval, mas para saber essa parte de nulo e anulável. Vou dar só essa dica, aí não quero aprofundar demais não. O nulo acabou. Ele nunca existiu. Não tem como consertar. Acabou-se. Para o ato anulável, existe uma possibilidade de retificação desse ato. Ou seja, ainda dá para ajeitar, falando bem simploriamente. Ou seja, vamos usar o exemplo aqui. Imagino que eu sou casado e eu prestei aval lá num título, mas eu não tive a outorga conjugal da minha esposa. Aí, esse título agora é anulável. Então, o que é que pode acontecer? Para eu deixar tudo tranquilo, aí minha esposa vem e, mesmo depois de eu já ter prestado o aval, ela vai e retifica o título. Ela presta a outorga dela. Beleza, então eu consertei o negócio. Se fosse um ato nulo, isso não era possível. Então, uma das coisas para vocês tentarem identificar a diferença e saber se um ato é nulo ou anulável é ver se dá para ajeitar ainda. Falando no linguajar bem tranquilo. Então, nesse caso aqui é um ato anulável. Beleza. Aí vocês vão ver separação de bens, o que é separação absoluta de bens. Porque existe separação obrigatória e separação absoluta. Eu não quero entrar nesse barraco, porque família é bronca. Não é que o assunto é bronca, não. É a prática. Aí vocês aprofundam lá, mas saibam disso. Enfim. Vamos para protesto. Vamos para acabar logo. Menino, eu achei que ia ser rápido a aula. No entanto, mas está acabando mesmo. Protesto. O protesto ele se dá no cartório. E ele meio que falando de uma forma também simples, ele é uma forma de você cobrar o título extrajudicialmente. Uma das grandes facilidades, uma das grandes características dos títulos de crédito é você poder já começar a cobrar ele, a executar extrajudicialmente. Você não vai precisar entrar com ação para começar já a cobrar. Não. De forma extrajudicial, você já pode começar essa cobrança. E o protesto é o caminho. No protesto, você apresenta o título no cartório. O cartório, registra o devedor nos livros do cartório e emite uma carta lá para o devedor pagar o título e etc. e tal. E aí começa o procedimento extrajudicial. Caso não dê frutos, obviamente você recorre aí agora à execução, porque a gente já viu também que título de crédito é um título executivo extrajudicial. Então você já entra no processo de execução, mostrando até que já houve protesto e tudo. Não é preciso protesto para você executar judicialmente o título, mas aquela história, você já chega para o juiz e juiz, eu já protestei tudo, o cara não está pagando mesmo. Eu já, beleza, agora ele vai se ver. Não. Aí vai continuar. Sim, deixa eu repetir aqui a parte do extrajudicial. Título de crédito, todos os títulos, eles são títulos executivos extrajudiciais. Ou seja, você já entra numa ação de execução. Você não vai entrar numa ação de conhecimento para discutir se deve ou não deve. Não, você já está devendo. Está aqui o título. Entendeu? Vocês vão estudar execução civil, processo civil, é a última etapa de execução. Vocês estão aprendendo agora processo de conhecimento, acho que são 2 semestres, processo de conhecimento, depois tem recurso e depois execução. Então, vocês vão estudar a execução, não se preocupem lá na frente. Aí vocês vão estudar o procedimento todinho. Mas já é importantíssimo saber desde agora que na execução você já chega cobrando. O juiz não vai mandar, não, paga ou não paga, não. O juiz vai dizer, pague aqui, não sei o quê. Entendeu? Eu estou simplificando algumas coisas, lógico, mas isso vocês vão aprofundar mais lá em processo de execução. Sendo que essa é uma característica dos títulos de crédito, todos eles. É um título executivo extrajudicial. Aí se você mostra numa ação de execução que já teve até protesto, aí o juiz vai agilizar mais, né? Enfim. Sim, mas e aí? E quando é que eu posso protestar o título? Existem 3 circunstâncias em que o título ele vai poder ser protestado. A primeira é bem óbvia, é a falta de pagamento. Então, se eu fui cobrar o título
e o devedor não pagou, então eu posso cobrar, ou eu posso protestar o título. Beleza, essa é uma hipótese para eu protestar. A outra é não havendo aceite do devedor. Aceite a gente ainda não viu, a gente vai estudar a aula que vem, mas isso só passar por cima aqui para que vocês entendam o que é. No título que a gente fez aqui na aula, eu falei o seguinte, eu passei o título dizendo, Raul, pague 5.000 reais a Gabriel. E entreguei o título a quem? A Gabriel. Raul sabe que eu paguei, que eu fiz esse título? Não. Eu não avisei a ele. Ele não estava na hora que eu emiti o título. Então, nesse caso aqui, Raul não sabe de nada. Para Raul, ele vai ter que me pagar, eu, César. Aí chega Gabriel e apresenta o título para Raul. Não foi no dia do vencimento, não. Foi antes, ó, Raul, tu vai ter que me pagar. Aí Raul olha o título assim e diz, não, eu não vou pagar nadinha. Eu já paguei tudo para César, esse título aí não vale nada. Então Raul recusou a dar o aceite. O aceite é justamente nessa hora que Raul iria aceitar e ele ia se vincular ao título. Só vou dizer isso para a aula de hoje. A aula que vem a gente vai explorar esse aceite. Então, o aceite é isso, é na hora que o devedor ele se vincula ao título e pronto. E daí para frente ele agora vai poder ser cobrado de tudo. Só que, no exemplo que eu dei, Raul se recusou a dar o aceite. Aí Gabriel, nesse caso, diz, putz, então lascou para mim, né? Aí Gabriel agora pode protestar o título. E aí ele vai cobrar de todos os endossantes, inclusive de mim, no caso de letra de câmbio, que é o caso. Então, protesto se dá em falta de pagamento e recusa do aceite. E qual é a outra opção, qual é a outra situação que pode haver o protesto? De novo, vamos imaginar aquela história. Eu preenchi o título. Raul paga Gabriel 5.000 reais. Gabriel tá com o título. Aí Gabriel chega para Raul. Raul, olha para aí. Olha esse título aqui. Aí Raul pega, cadê o título? Aí ficou. Aí Gabriel, sim, mas eu quero o título de volta. Aí Raul, que título? Segurou. A moral da história é essa. Então Raul segurou o título, ou seja, ele não devolveu o título para Gabriel. Só um parênteses aqui. O devedor, ele não pode ficar com o título. No caso aí, o credor pode até mostrar o título e o devedor pedir para ver. Mas a devolução do título tem que ser imediata. Não existe esse negócio. Não vou ficar aqui, amanhã tu passa aqui que. Não, não, não. Isso não existe. Existe uma exceção, mas a gente vai estudar a aula que vem. Só que eu quero que vocês tenham essa ideia, que o devedor não pode ficar com o título. Por causa daquela presunção que a gente viu na primeira aula, que tem a ver com a cartularidade. Se o devedor tiver de posse do título, presume-se que houve o pagamento. Isso a gente viu lá na primeira aula. Estou amarrando as coisinhas para vocês ligarem uma coisa com a outra e não esquecerem. Então, por isso, o devedor não pode ficar com o título. No entanto, se o devedor não devolver o título, então o credor ele vai e protesta o título lá no cartório. Entendeu? Três situações para protesto: falta de pagamento, falta de aceite e falta de devolução. Acontecendo qualquer uma dessas três hipóteses, o credor, né, pode ir lá cobrar ou protestar o título no cartório, fazendo aquilo que eu falei, que eu já disse para vocês. Se o credor quiser cobrar de qualquer um co-obrigado, ou seja, de qualquer um dos endossantes, é necessário o protesto. Por que eu estou frisando isso? Porque se você for entrar com ação judicial e você não protestar, você não pode cobrar dos endossantes. Você está livrando eles da parada. Agora, se você, como é que chama? Protestar o título, você pode incluir até os endossantes no polo passivo aí da situação. Entendeu? Então, friso para vocês. Eu vou ficar repetindo isso algumas vezes, mas desde agora já friso. Se você for cobrar de algum co-obrigado, você tem que protestar o título. Protesto é isso que a gente viu hoje.
O protesto, então, ele é para isso, né? Ele serve para você poder cobrar dos co-obrigados. Mas é só para isso? Não. Isso agora vocês vão estudar outras situações que envolvem protesto no decorrer do curso. Por exemplo, lá em empresarial, gente, esse semestre ainda, na segunda parte do semestre, que você vai ver falência. Então, para pedir falência, a gente pode se utilizar da impontualidade injustificada. Eu não vou aprofundar isso muito não hoje. A gente vai ver em falência, não se preocupem. Impontualidade justificada, então, é quando o devedor, né, está prestes a ser falido, ele não pagou uma dívida sem justificativa nenhuma. E como é que você prova essa impontualidade? Com protesto. Então, para você alegar a impontualidade injustificada na falência, você tem que protestar o título. Então, termina que o protesto ele serve de pré-requisito para outras situações, além da parte do direito cambiário. Né? Aqui já é direito falimentar. Mas para o direito cambiário, então, o que importa agora é vocês saberem que o protesto, ele, como é que chama? Vai ser nessas três situações. Ele serve para começar a execução extrajudicial do título. Né? Isso antes de entrar na judicial, se for o caso. Né? O bom é que não precisa nem de protesto. Você chega lá, pede pagamento, acaba paga e pronto. Beleza. O último slide aqui, eu estou falando de sustação de protesto. Mas eu não quero falar disso agora, que eu estou com vontade de fazer um trabalho ou de pedir uma pesquisa para vocês. Talvez seja bom para a hora da prova. Não perguntar isso, mas esse trabalho. Então, deixa eu amadurecer. Qualquer coisa, ou semana que vem eu falo de sustação de protesto. É tranquilo. Mas deixa eu conversar com meus botões. E aí foi isso, meus caros. A aula de hoje. Diga lá. Ô César, esse slide tá todo no portal, né? Tá, eu acredito que tá sim. Eu já Eu vou mandei, acho imprimir que na aula tudinho. passada. Olha, quem quiser imprimir, obviamente, imprima. Mas aqui deixa eu dar umas dicas. Quem não quiser Ah, imprimir, dá para ver pelo computador sem problema. Agora, se for imprimir, tenta colocar vários slides numa página. Porque eu já vi gente imprimindo um slide por página. E vai ser página que só molesta. E tinta que só bexiga também de computador. Então, eu para coloco dois. enfim, aí cada um pode escolher. Mas tente Eu colocar boto mais na de. conta da prefeitura. Ah, olha, eu não ouvi isso não. Vamos, vamos finalizar a aula, tá gravado, pô. Eu não resisto. Não tem bronca não. O que é que eu ia falar? Sim, aí tá aí. Então a gente terminou atos cambiários, rigorosamente terminou, porque a gente viu endosso aula passada, aval e protesto. Tá aí. A gente vai ver semana que vem letra de câmbio e dentro de letra de câmbio a gente vê aceite. Aceite é visto de uma forma um pouco separada porque nem em todos os títulos há o aceite. Também vou explicar tudo semana que vem. Estou deixando vocês no mistério, mas de propósito. Aí, letra de câmbio. Vou ver se eu mando logo o slide de letra de câmbio para vocês. E a gente vê letra de câmbio semana que vem sem problema. E como eu falei, dentro do assunto a gente vê aceite. Ô E aí, César, pra diga te dar uma lá. ideia, por que não bota tudo logo no portal? Porque a gente vai, pega, imprime, quem puder imprimir, imprime, vai acompanhando aula por aula e vai só anotando nos slides. Eu fico meio assim de manda logo tudo, porque às vezes eu sempre faço uma revisão, aí se tiver alguma Uhum. alteração nova, entendeu? Porque lei vocês sabem, fica mudando um monte de coisa. Se de repente Entendi. não tiver alteração, vou ver se eu faço uma pesquisa aqui, aí eu já mando logo o assunto pelo menos de título de crédito. Falência não, porque falência tem umas coisinhas ali que eu quero rever. Mas aí título de crédito sim, aí eu já mando para vocês. Tá ok. No Beleza? aguardo. Tranquilo. Então é isso, meus caros. Perguntas? Boa noite a todo mundo. Vou parar a gravação e até semana Boa que vem. noite. Até semana que vem. Tchau, tchau.